A glória da segunda casa. Eu fiquei tão empolgado com este tema e desde o início do mês estava a meditar nele. O Senhor falava, eu escrevia, o Senhor falava outra coisa, eu tinha que voltar a apagar e escrever outra coisa que o Senhor falou no mesmo tema. Louvado seja o Senhor, aleluia, Ele é muito bom. Sem querer me alongar, podemos ir para o livro de Ageu. Vamos fazer primeiro uma recapitulação. Eu quero ler no livro de Ageu, capítulo 2, do versículo 1 a 9. Aleluia. Quem estiver a anotar, pode anotar que hoje vamos estudar. Aleluia. Eu trouxe aqui 3 folhas, que hoje não vou saltitar, hoje vou tentar moderar e ensinar. Aleluia. Ageu capítulo 2, a partir do versículo 1. Aleluia. Já temos cá. Ok. No segundo ano do rei Dário, no 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Fala agora ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sataliel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadac, e ao restante do povo: dentre vós, os sobreviventes, quem viu este templo na sua primeira glória? E agora, como o vê? Não é como se nada fosse aos vossos olhos? Esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadac, esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Esta aliança que eu fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temas, pois assim diz o Senhor dos exércitos, em pouco tempo farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações. As coisas preciosas de todas as nações serão trazidas, e encherei este templo de glória. Aleluia. Diz o Senhor dos exércitos: a prata e o ouro pertencem a mim, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos, e estabelecerei a paz neste lugar, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Aleluia. Eu estava a meditar neste versículo, e a primeira coisa que o Senhor perguntou-me é: o que define a glória? Porque se formos a ler o versículo, vamos entender que Deus estava a fazer uma comparação do primeiro templo e o segundo templo. Mas se formos a entender, vamos perceber que a comparação era física, não era espiritual. Deus diz: quem viu o primeiro templo na sua glória? E quem está a ver isto hoje? Por acaso parece alguma coisa para vocês? Não se parecem como ruínas? Aleluia. Então Deus estava a trazer uma comparação física, estrutural. E Deus dizia: vai chegar um tempo que eu vou estremecer o mar, o céu e a terra. As nações de todo o mundo irão trazer riquezas, tesouros, para que eu encha a minha casa de glória. Aleluia. Por que Deus falou isto? Vamos entender a altura que este templo estava sendo reerguido. O primeiro templo foi reerguido por um rei chamado Salomão. Salomão ergueu o templo porque o pai dele havia já colocado tudo em ordem. Havia acumulado riquezas suficientes, ouro, prata, tudo.
Ele só teve que alugar pessoas e pagar com riqueza que o pai já havia acumulado. E realmente o primeiro templo estava cheio de glória. Era um templo majestoso. As pessoas iam para Jerusalém e se maravilhavam de tudo, do palácio de rei até o templo de Deus. O templo em Israel, na altura, na época, era um palácio. Era um palácio. Era majestoso. E Deus diz: olha para as ruínas. Olhem para este templo. Não parecem ruínas diante do primeiro templo. Aleluia. E Deus diz: eu vou trazer uma glória através das riquezas, que vou fazer o céu estremecer, o mar estremecer, as nações vão estremecer e vão trazer para esta casa. Aleluia. Riquezas. E aí eu fui mais fundo. E a pergunta que eu coloquei a Deus: Senhor, o que define a sua glória? O que define a glória de Deus? Seria o templo ou a presença dele? Aleluia. Seria o templo que define a sua glória, Senhor? Porque o Senhor está falando do templo, da estrutura, que comparada à atual estrutura é nada. Mas o Senhor promete que vai mover céus para que esta estrutura torne-se mais valiosa que a primeira, mais majestosa que a primeira. Mas isso é estrutural. Será que a glória do Senhor tem a ver com a estrutura? Aí o Senhor diz: vá e reveja a inauguração do templo. Aleluia. Podemos rever juntos no livro de 2 Crônicas, capítulo 5, 13, capítulo 5, versículo 13 e versículo 14. A glória deste novo templo será maior que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e estabelecerei paz neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Podemos ler 2 Crônicas, já temos? 2 Crônicas 5, versículo 13 e 14. Aleluia. Ok, vou parar deste lado. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Aleluia. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Aleluia. O Senhor me introduziu para um novo tipo de glória, que não tem nada a ver com a estrutura, tem a ver com a presença dEle. Aleluia. Aleluia. Uma glória que não tem a ver com a estrutura, tem a ver com a presença de Deus. Quando se inaugurou o templo, Salomão chamou os sacerdotes, fizeram sacrifícios. E depois de darem os sacrifícios, a Bíblia diz que eram incontáveis, não se podia contar o quanto de animal que foi sacrificado naquele dia. A segunda coisa que eles fizeram foram louvar o Senhor. Não por aquilo que Ele dá, mas por aquilo que Ele é. Às vezes nós estamos a louvar o Senhor por aquilo que Ele nos deu. Isso é bom. Mas antes, louve-o por aquilo que Ele é. Porque se você o louvar por aquilo que Ele é, você vai cantar o louvor que diz: se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Isso não te move. Aleluia. Isso não te move, porque você estará o louvando por aquilo que Ele é. Ele é Deus, acabou. Aleluia. Benigno seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aquele que reina eternamente,
o que era, o que é, o que há de vir. O Alfa e o Ômega. Emmanuel. Aleluia. Quando nós aprendemos a glorificar a Deus por aquilo que Ele é, nós não vamos ser movidos por circunstâncias. Aleluia. A Bíblia diz que quando começaram a louvar, uma nuvem encheu. A estrutura já era gloriosa. Deus estava nos a dizer no livro que acabamos de ler de Ageu. Mas a presença de Deus ainda não estava lá. Não adianta ter uma estrutura bonita, bem equipada, se a presença não está lá. Não adianta vestir roupa de marca se a presença não está lá. Não adianta aparentar ser uma pessoa civilizada se a presença não está lá. Let me go deep. Não adianta ter um bolso cheio se a presença não está lá. Não adianta ter uma família se a presença não está lá. Não adianta ter um trabalho se a presença não está lá. Deixa-me ir mais fundo, Não adianta viver se a presença não está lá. Senhor, se a sua presença não estiver em mim, eu já não tenho mais nada que fazer neste lugar. O Senhor me introduziu a um novo tipo de glória. A glória do qual cada um de nós tem que ir atrás. Aleluia. A glória não está centrada na beleza do tempo, mas na presença manifesta do Senhor. Existe uma presença que é aquilo que nós chamamos de omnipresença ou omnipotência. Ele está em todo lugar, Ele é todo poderoso. Mas existe uma presença manifesta, uma presença que Deus está em todo lugar, mas não vai se manifestar em todo lugar. É o que estou a tentar dizer. Aleluia. Ele está em todo lugar. Até na casa do ímpio, ele não tem como sair de lá. É por isso que Davi diz: não tenho onde me esconder do Senhor. Ainda que eu vá às profundezas, não há como me esconder do Senhor. Mas a presença manifesta dele é a glória do Senhor. Aleluia. Tendo dito isto, eu quero fazer uma analogia contigo esta noite. Uma comparação. Aleluia. Todo o acontecimento do Antigo Testamento, todo ele, é apenas sombra do Novo Testamento, ou das coisas que haveriam de vir. Todo o Antigo Testamento. Você tem que entender isto. O que é uma sombra? O que é uma sombra? É um projeto de imagem. Muito bem, pastor. Ainda bem que tem meu pastor para me safar. Aleluia. A sombra só vai te oferecer os contornos da imagem real, mas nunca a imagem real. A tua sombra evangelista não é evangelista. A tua sombra só vai nos oferecer contornos do evangelista. Vamos poder definir que através da sombra do evangelista, acho que o evangelista é muito forte. Isso já foi pastor. Aleluia. Então o Antigo Testamento apenas
apenas nos pode apontar a Jesus. Ok. Colossenses 2, 16 a 17. Aleluia. Já estamos lá? 16, 17. 2, 16, 17. Ok. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ok, next. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aleluia. A versão que eu tenho é muito mais boa. Diz: assim ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou sábados, os quais são sombra das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Aleluia. Ou seja, por que iam te julgar pelo comer, pelo beber, por causa do sábado? Iam te julgar assim por causa da lei. A lei que foi dada ao Moisés. E uma dessas leis dizia que trabalharás 6 dias e no 7º dia descansarás. A terra irá produzir durante 6 anos. No 7º ano tem que fazer o quê? Descansar. E aqui neste versículo estamos a dizer que, olha, ninguém tem que te julgar mais disso, porque isso era apenas sombra do quê? Do que ia vir. O complemento dessas coisas todas estão em quê? Em Cristo. A realidade é Cristo. É por isso que Jesus veio e disse: olha, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Eu sou a verdadeira lei, sou eu em presença. Não vim abolir a lei de Moisés, eu vim cumprir a lei de Moisés. Eu sou a realidade. A lei de Moisés era sombra de mim, a lei de Moisés apontava para mim. Eu sou a realidade. Você só tem que olhar para mim agora. Então o Antigo Testamento é sombra. Se você percebe isso, você pode perceber o que eu percebi neste versículo. Aleluia. Eu percebi que a destruição e a reconstrução do templo era uma sombra. Aleluia. Era uma sombra. Era uma sombra do que ia acontecer. O primeiro templo, quando eu percebi isso, eu entendi que o primeiro templo, afinal, não foi o templo construído por Samuel. Samuel não, por Salomão. O primeiro templo foi Adão. Adão foi o primeiro templo. A Bíblia diz que eu não habito em templos construídos pelas mãos do homem. Mas o primeiro templo, Adão, caiu por causa do pecado. E o primeiro templo construído por Salomão caiu também, foi destruído. Por quê? Por causa do pecado. A Bíblia diz que o povo abandonou a lei do Senhor, se desviou da lei do Senhor. E com consequência disso, Deus os entregou aos seus inimigos. Vieram, assaltaram a cidade, queimaram a cidade, destruíram o templo, saquearam tudo que estava no templo. Foi destruído por causa do pecado do povo. O primeiro templo, Adão, também foi destruído por causa do pecado. Mas Deus diz: eu vou erguer um outro templo, e a glória desse segundo templo será maior. Se você me entender agora, você já vai entender que a glória do segundo templo não está naquela pedra sobre pedra, mas está em Jesus. Não precisa fazer muitas contas. Não precisa fazer muitas contas. Você vai entender que a reconstrução do segundo templo era uma imagem. Aleluia. O que o templo de Salomão abrigava?
o templo de Salomão abrigava a arca da aliança, a arca do concerto. E o que a arca do concerto, do concerto, ou a arca da aliança, abrigava, ou simbolizava? Primeiro, o que simbolizava? A arca do concerto simbolizava a glória de Deus, a presença de Deus. Aleluia! E o que a arca do concerto tinha dentro dela? As 2 tábuas da lei que foi dada a quem? A Moisés. Ou seja, a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus estava dentro da arca. Por isso que a arca simbolizava a presença de quem? De Deus. Então o templo foi construído para pôr uma arca que tornou-se arca por causa da palavra que estava dentro dela. Estou a tentar pegar leve. Deus só irá se manifestar. Deus irá manifestar a glória dele onde a palavra dele está. A arca da aliança só tinha poder porque a palavra do Senhor estava escondida nela. Você quer refletir a glória do Senhor? Esconda a palavra do Senhor no seu coração. Eu gosto de Davi. Davi diz: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. Ele conheceu o segredo. Ele conheceu o segredo. Em João 14, versículo 21 está escrito: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse guardar significa observar. Não é guardar de meter no bolso ou esconder. Aquele que tem os meus mandamentos e os observa, esse é quem me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei nele. Se você quer a manifestação da presença de Deus na tua vida, você tem que começar aqui. Ter os mandamentos de Deus, observar os mandamentos de Deus. Aí o Senhor vai se manifestar. Eu estou a ver o Senhor a se manifestar no casamento de alguém. Eu estou a ver o Senhor a se manifestar no negócio de alguém. Você só tem que guardar a palavra, observar a palavra. O resto é com o Senhor. Aleluia. O templo construído pelo Salomão foi destruído por causa do pecado. O povo, de forma deliberada, se apartou do Senhor e de sua lei, dando-se a todo tipo de prostituição e abominação. Adão, que era o templo construído pelas mãos do Senhor, também foi destruído por causa do pecado. Mas Deus trabalhou na edificação de um novo templo em Cristo Jesus. Um templo que iria conter uma verdadeira maior glória, sendo Cristo exaltado acima de todas as coisas e de todos. A maior glória que o Senhor que o profeta estava a falar no Antigo Testamento, não vai residir em templos assim. Está em Cristo, que foi exaltado. A presença do Senhor está nele a 100%. Quando o profeta Ageu profetizou sobre a glória da segunda casa, de forma simbólica estava a profetizar sobre a glória que Deus traria em Cristo Jesus. Por um homem o pecado abundou sobre todos nós, mas por um a graça de Deus superabundou. Aleluia.
se o profeta realmente estava a falar que a primeira casa teria uma glória maior que a segunda, e que ele estava a falar do templo, pedra sobre pedra, cadê? Ou seja, por que quando Jesus veio, ele encontrou que aquele templo que foi profetizado maior glória estava sendo desrespeitado? Marcos, Lucas e João falaram disso. Eu prefiro ler do João capítulo 2. João capítulo 2, 3 a 22. João capítulo 2, 3 a 22. 13. 2, 13. Aleluia. Se o segundo templo realmente teria glória maior que o primeiro, significa que esse templo seria muito mais honrado. Mas aqui encontramos, ok? Ele estava próximo à Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ok, next. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e cambistas assentados. Ok, next. E tendo feito um açoite de cordas, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Next. E disse aos que vendiam pombos: tirei daqui estes, e não façais desta casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazer isto? Jesus respondeu e disse-lhes: destrui este templo e em 3 dias o levantarei. Next. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias. Next. Mas ele falava do templo do seu corpo. Next. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus, que Jesus havia dito. O templo devia ter maior glória, mas Jesus encontrou o mesmo templo sendo desrespeitado. E Jesus teve o tempo de fazer um açoite, tecer com cordas, aquilo tem que tecer para fazer um chicote de cordas. É por isso, pastor, às vezes tem que nos dar um pouco. Aleluia. Pastor, não poupa não. Aleluia. Que Deus dê olhos ao pastor de ver quem está com cambistas, quem está com bois e ovelhas no templo do Senhor. E valer mesmo. Aleluia. Um templo com maior glória. Agora tem bois, tem ovelhas, tem pessoas a trocarem dinheiro. E essas coisas estão ali de uma forma legal. Os sacerdotes permitem. Por quê? Porque ajudavam os peregrinos. O templo era em Jerusalém que se adorava. Era lá que se sacrificava. E as pessoas tinham que vir de todo o canto do mundo. Mundo não, de Jerusalém. Todo canto de Israel, para irem sacrificar naquele lugar. Às vezes era difícil para um deles levar ovelhas de sua casa. Tinha que chegar ali, comprar ovelha ali na igreja, vou assim dizer, no templo, e ir sacrificar. Estavam ou não estavam a facilitar? Estavam a facilitar. Mas Jesus disse: tiram todos daqui, saem todos daqui. Há coisas que parecem estão a facilitar nas nossas vidas, mas Jesus quer fora. Há algumas coisas que parecem que a Bíblia já diz: os caminhos do coração do homem parecem bons aos seus olhos, mas o final é morte. Há coisas que parecem legais, que está tudo bem, não há pecado nisto, não há nenhum erro, está a me facilitar. Mas Jesus diz: tirem do templo,
Se isto é templo, então este templo será chamado casa de oração. O templo do Senhor não será conhecido como lugar onde tem bois, ovelhas, não, será conhecido como casa de oração. Jesus nos deixa claro três coisas. Primeiro, é que o templo é lugar de oração. Segundo, é que o santuário ou o templo não é mercado. Não deve haver nenhum tipo de mercadoria. Não devemos dar legalidade a coisas que não pertencem ao santuário. No templo tem que estar as coisas santas, de ponto final. E o terceiro, ele nos dá a entender que o santuário ou o templo é o corpo dele. Ele diz: destruam o templo e em 3 dias eu vou erguer o templo. E os judeus ficaram: mas esse templo foi construído há 46 anos. Como é que você vai erguer em três dias? Jesus já estava além. Já estava no Novo Testamento. Jesus já estava na ressurreição. Ele já estava na ressurreição. Os discípulos, só quando Jesus ressuscitou, é que, afinal ele estava a dizer isto: que o verdadeiro templo não é a pedra sobre pedra, mas era ele. Então a maior glória que o Senhor estava a falar não era na pedra, era em Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê graça, aleluia. 2. Se o profeta estava a falar do templo como glorioso, onde está o templo hoje? Onde está? O templo erguido na época do profeta Ageu foi igualmente destruído no ano 70 depois de Cristo, DC neste caso. E hoje estão edificadas 2 mesquitas no lugar do templo, restando apenas um muro que foi batizado de Muro das Lamentações. Quer dizer, o templo sumiu. O templo que teria a maior glória sumiu. Só ficou um murinho, onde as pessoas vão até batizar o templo da lamentação. Vejo ali orar. Não sei se estão a orar. Quem está ali, não sei. Não sei. Todo mundo já quer ir para Israel. Vai ali no muro ali. Não há ninguém lá. Aleluia. Porém, há um templo que permanece. Foi destruído, sim, mas reerguido no 3º dia e permanece eternamente. Este templo é Cristo. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 5. Estou a concluir. Versículo 1 diz: portanto, deixando toda a maldade, todo o engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Se é que já provaste que o Senhor é bom, chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Cristo Jesus. Ou seja, por meio de Cristo Jesus, nós somos também uma pedra viva, somos também um templo do Senhor. A glória da segunda casa que foi prometida, que Jesus tomou, Ele a tomou como primogênito do Senhor. Mas essa glória da segunda casa é para mim, é para ti.
aqueles que vão guardar os mandamentos do Senhor, que vão observar os mandamentos do Senhor. Jesus guardou, Jesus cumpriu, Jesus observou e Jesus tomou a glória. A Bíblia diz aqui que Ele é pedra viva, foi rejeitado pelos homens, mas foi eleita, preciosa para Deus. E diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, como templo. Eu e tu somos o templo do Senhor. A glória da segunda casa, dita no livro de Ageu, era uma glória que é para os nossos tempos. A Bíblia diz no livro de Joel: nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Derramarei o meu espírito, derramarei a minha presença, derramarei a minha glória e encherei toda a carne. Já não vou encher apenas o templo como enchi lá no primeiro templo consagrado por Salomão. Eu vou encher os teus filhos, os teus servos, os teus idosos, os teus jovens. Eu vou enchê-los. Mas a minha pergunta para cada um de nós: o que está atrapalhando, porque eu não me excluo, a glória do Senhor nas nossas vidas? O que está a atrapalhar? Eu vou recordar a definição da glória que eu dei nesta noite, que a glória é a presença de Deus manifesta. O que está a atrapalhar? Por que Deus não está a se manifestar nas nossas vidas? O que está a atrapalhar? É essa reflexão que eu quero deixar esta noite. Que cada um de nós possa voltar para casa, possa refletir e dizer: Senhor, o que está a atrapalhar a sua glória na minha vida? Será que sem me aperceber eu permiti ovelhas? Será que sem me aperceber eu permiti cambistas? Eu permiti trocadores na minha vida, no templo do Senhor? Ou se calhar eu deixei de fazer aquilo que o templo foi construído para fazer, que é a oração? Pois está escrito que o templo ou a casa do Senhor será casa de oração. Eu transformei em casa de Netflix. Eu transformei em casa de Facebook. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu vou pedir aos irmãos que levantem as suas mãos e repitam essa oração comigo. Depois do Senhor me revelar esta palavra, tudo que eu pude fazer foi orar esta oração. Diga comigo: Senhor, hoje percebo que sou o teu templo e devo abrigar os teus mandamentos, para que a glória do Senhor se manifeste em minha vida, assim como foi na vida de Cristo. Jesus, me ajude a identificar e a expulsar de mim tudo o que não te glorifica, toda maldade, todo engano, toda inveja, todo fingimento, toda difamação, para que eu não seja destruído e me torne em ruínas. Amém. 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 Dele. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem
presença. Eu provei e vi o mais doce amor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, tua presença. Declara bem forte, Santo Espírito. É o seu coração, é a sua vida. Desejo sermos